Deus. Deixa eu passar aqui. Hoje vamos falar 1 Timóteo, capítulo 3. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, ele está desejando um trabalho excelente. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Não pode ser chegado ao vinho nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro. Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado, como o diabo foi. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser homens de palavra e sérios. Não devem beber muito vinho, nem ser gananciosos. Eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre a consciência limpa. Primeiro devem ser provados e depois, se forem aprovados, que sirvam à igreja. A esposa do diácono também deve ser respeitável e não deve ser faladeira. Ela precisa ser moderada e fiel em tudo. O diácono deve ter somente uma esposa e ser capaz de governar bem os seus filhos e toda a sua família. Pois os diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos da fé e são capazes de falar com coragem sobre a sua fé em Cristo Jesus. Escrevo essas coisas a você, esperando ir vê-lo logo. Mas, se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada da nossa religião. Essa verdade é a seguinte: ele se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. Glória a Deus, né? Então, esse capítulo de 1 Timóteo, né, capítulo 3, ele fala da qualificação dos ministros, né? E Paulo, ele inicia apresentando aí as características, né, necessárias para que o ministro da igreja seja considerado digno, né, de exercer essa função. E elas devem ser apresentadas, né, aqui as características para ser um excelente diácono, para ter um cargo, né, de excelência na igreja. Quais são as características dessas pessoas? E a igreja ela
corpo de Cristo. Então, como corpo, ele apresenta uma organização, né? Sempre os pastores sempre falam, né, que a igreja ela é um corpo e ela precisa dos membros, né? Cada um tem sua função. Então, é como se fosse Cristo é o cabeça da igreja, mas tem o corpo, né, um braço, uma perna. É como se fosse assim, cada membro tem a sua função. Então, essa organização tem que existir para quê? Para que funcione, né, cada, cada parte adequadamente, né? Cada setor tem que funcionar adequadamente com cada membro, né? Com cada cargo de irmãos ali, de igreja, né? E Paulo, ele lembra que não podemos nos comportar de qualquer maneira, né? Na casa de Deus. Por quê? Porque ela é a igreja viva, né? Porque ela é a coluna, porque ela é o fundamento da igreja. Então, ele está esboçando aqui nesse capítulo 3 os deveres, né? Dos bispos, dos presbíteros, pastores, os deveres dos diáconos, o comportamento também aí na casa de Deus, né? E aí a gente vê que realmente tem que ter essa. Tem que ter esse recrutamento, né? A gente fala muito em recrutamento e seleção em relacionamento, né? Que você tem que recrutar bem para você não padecer, porque senão você vai ter que treinar, né? Tem que ter muito treinamento. Eu acho que na casa de Deus também é a mesma coisa, né? Os pastores, eles têm que ter, assim, aquele discernimento espiritual para poder colocar uma pessoa na frente da igreja, né? A pessoa colocar uma pessoa. Quando eu iniciei, né? Nós iniciamos na igreja que a gente congregou muitos anos. Eu cheguei na igreja e eu sou, assim, muito proativa, né? Já comecei a trabalhar, já comecei a ajudar, já comecei a fazer, e o pastor ficou sempre observando a gente, né? E eu nunca tinha tido cargo de igreja. Mas logo depois ele já me chamou já e já falou assim, não, você é diaconisa. Aí eu fiquei, meu Deus. Aí eu fiquei, pastor, calma aí, vamos orar para ver. Mas aí Deus confirmou, né? Aí eu fui consagrada diaconisa. O meu esposo também, ele foi consagrado a diácono. E aí logo depois ele passou a ser o tesoureiro da igreja. Mas assim, nós estávamos novos, né? Assim, novos assim, tinha pouco tempo na igreja, né? Mas como estava iniciando, foi muito bom, porque foi uma igreja que tinha acabado de chegar aqui para minha cidade, acho que não tinha nem 20 membros, e aí todas as pessoas que estavam na igreja já começou a trabalhar, né? E o pastor foi selecionando, claro, né? Viu que nós éramos pessoas idôneas, de caráter e tal, e ele já começou você faz isso. Quem era, né, tinha aptidões musicais, já foi para música, já foi para louvor, já foi para. E assim, foi lindo de ver como a obra cresceu. Eu fiquei 8 anos nessa igreja e assim, eu era muito, muito, muito assim, respirava a igreja, né? Então, assim, a gente tinha aquele amor, aquele desejo mesmo de que a igreja enchesse. Então, assim, foi desde o início, foi uma construção. Foi assim, Deus foi colocando pessoas, a gente foi. Cada passo ali, né, foi direcionado por Deus. E a gente tinha realmente aquele compromisso, aquele dever, aquele amor de buscar vidas, né, para ali, para aquele lugar. E a igreja era pequenininha, começou com o pastor, a pastora e os filhos, e assim, um casal e uma pessoa. E encheu para a glória de Deus. E essa igreja chegou a ter, acho que uns, se eu não me engano, mais de 100 membros na época. Hoje tem muito mais, é uma igreja imensa aqui de Eunápolis.
E assim, mas eu fico feliz, né? Que eu iniciei desde o comecinho, que não tinha ninguém. O pastor, ele pregava, ele cantava, ele tocava, um louvor maravilhoso que ele fazia. A pastora, ela aquela pastora de célula, né? De fazer reuniões com as mulheres, de incentivar também. E cada pessoa que ia chegando na igreja já ia direcionando, assim, né? Para cada função. E a gente via como Deus realmente, assim, agia e como Deus colocava as pessoas certas nos lugares certos. Claro que tem erros, né, gente? Às vezes a pessoa, como acontece muitas vezes, né, de a gente ver pessoas que estão em cargos de igreja, mas não são aptos, né? Parece que não são, não foi, não tem nada a ver com aquele cargo. Mas assim, para a glória de Deus, assim, todas as pessoas que o pastor colocava ali dava super certo, entendeu? As pessoas desempenhavam um papel e ele já ia vendo, né, nessa nessa busca aí, né, de qualidades que uma pessoa boa tem para poder iniciar na obra ali, né? Então aqui Paulo ele fala da qualificação dos bispos, né? Esses homens eles têm que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, moderado, ordem, né? Hospitaleiro. O pastor sempre falava, Flávia é hospitaleira demais. Vocês têm que aprender com ela. Por quê? Eu gostava de receber. Chegava pastores de outras igrejas, irmãos de outras igrejas, eu sempre colocava minha casa à disposição. Ó, lá em casa tem quarto. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer para Deus como se, né, não querendo agradar homens, né, mas querendo agradar a Deus. Tudo que a gente faz, faça como se fosse para Deus, né? Então, aqui, essas são as aptidões, né, dos bispos, né? É, sóbrio, moderado, hospitaleiro, com aptidão para ensinar, né? Isso é muito importante. A hospitalidade, a capacidade de ensinar, não dado ao vinho, né? Aqui tem um pouco de falando, a temperança no consumo de álcool, a ausência de ganância são características essenciais. Não contencioso, que seja uma pessoa benquista pela família, que evite a contenda, né? Ser uma pessoa equilibrada, né? Nas suas relações interpessoais, né? Aqui está falando também para não ser uma pessoa novata na fé, né? Líderes eles devem ter maturidade na fé, evitando a inexperiência espiritual. Concordo também, isso aí é muito importante. Bom testemunho dos que estão de fora, que a reputação do líder ele deve ser boa até mesmo entre aqueles que estão fora da comunidade cristã. Então não adianta a gente ver a pessoa, a árvore pelos frutos, né? Então não adianta a pessoa dar um bom testemunho na igreja e fora não ser. Então, assim, a reputação de um líder tem que ser coerente mesmo. E aqui nos versículos do 8 a 13 fala da qualificação para os diáconos, né? Essas qualificações, elas seguem princípios semelhantes aos do bispo, né? Então, a pessoa tem que ter caráter, fidelidade no casamento, temperança, bom testemunho, objetivo de servir bem, né? Para alcançar honra e confiança. Então, os diáconos, eles devem servir. Se tem uma coisa que a pessoa tem que olhar, né, na característica de um diácono, é se ele tem essa aptidão para servir, se ele é uma pessoa que serve, né, que gosta de servir. Por quê? Melhor é o que serve, né? Então, Jesus, ele fez isso. Então, servir bem para alcançar uma boa posição, né, para ser uma pessoa de confiança da fé. Lá na igreja que nós estamos agora, eu e a Silvana, né? Silvana tem uma senhora lá, ela chama ela carinhosamente de Tia Bé. Pensa numa pessoa que dedicou a vida dela no serviço cristão. É uma diaconisa, mas ela é a primeira que abre a igreja, ela que vai, já está com 70 anos, e aí é a pessoa que aciona lá para poder limpar a igreja, mas se não for ninguém, ela está lá
Uma igreja imensa, imensa. E ela vai. Falei, esses dias eu falei com ela. A senhora não tem mais idade de fazer isso. Tem que arrumar alguém, tem que definir, né, uma equipe de limpeza. Mas ela não, ela gosta, né? Ela gosta de fazer, ela tem amor em servir a casa de Deus. É lindo de ver como ela faz. E a todo dia sai do trabalho diretamente para a igreja. E da igreja ela vai para casa. De vez em quando eu dou carona. Mas é uma gracinha de pessoa. Então, esse objetivo aí de servir, né? E aqui no versículo 14 ao 16 fala do propósito da carta, né? E Paulo ele escreve para que Timóteo saiba como se deve, né, proceder na igreja, que é a casa de Deus. E a igreja é o quê? É o pilar, né? O sustentáculo, né? A igreja ela é descrita como um pilar. E ela destaca seu papel, né, na proclamação aí do evangelho. Então a gente vê que nesse capítulo aqui, a gente viu que os líderes, eles devem ser exemplos, né, de caráter, de integridade. Eles têm que ter compromisso, né, com a casa de Deus, com a família, né, ser fiel no casamento, ter habilidade de liderar bem, né, a própria família, até mesmo, né. Ter equilíbrio, ter temperança, ter moderação, né, evitar contendas, são essas características para uma boa liderança, né. Tanto os bispos quanto os diáconos, eles são chamados para servir, para serem hospitaleiros, né? Demonstrar amor, o amor de Jesus, né, pelas almas. Ter maturidade espiritual, né? Eles devem ser, não devem ser pessoas inexperientes aí na fé. E, no geral, tem uma importância da igreja, né? Nessa carta de Paulo aí destaca a importância da igreja local. E a igreja, ela é o corpo de Cristo, né? Como eu falei no início. Então, o corpo ele tem que se apresentar organizado para que todos, né, todos os organismos funcionem adequadamente. Então, Paulo ele encerra aqui lembrando que não podemos nos comportar de qualquer maneira na casa de Deus, porque ele é a igreja do Deus vivo. Ele é a coluna e fundamento da verdade. Então, esse capítulo aí falou mais, né, dessa qualificação aí dos ministros. É bom a gente saber, né, porque realmente é importante, né? Às vezes a gente vê pessoas na igreja, com cargos na igreja, e que a gente fica se perguntando ali, né? Será que aquela pessoa é adequada para aquele cargo? Mas aí o pastor, né, o líder da igreja, ele tem que ter esse discernimento espiritual, né? Discernimento para colocar a pessoa certa no lugar certo, né? Eu acho que a pessoa tem, o pastor ele tem que entender um pouco de personalidade, né? De saber identificar cada pessoa para colocar realmente no lugar certo. Mas tudo isso aí vem o quê? Vem inspirado por Deus, né? Porque nada, o pastor ele não vai ali colocar um amigo porque sabe que essa aqui é uma pessoa que vai me ajudar. Não, tudo é direcionado por Deus, né? Tudo é direcionado por Deus. Lá da igreja da minha irmã, eles falam que são levantados, né? Ah, fulano foi levantado, obreiro. Fulano foi levantado. Então, assim, tem primeiro aquela comunhão, aquela oração, essa pessoa tem que ser observada, né? Há muito tempo para ele poder entrar num cargo de igreja, para ele ser levantado a um cargo, né? Mas Deus, né, a gente crê que Deus está no controle, né? Deus é o cabeça da igreja, né? Jesus é o cabeça. Então ele, com certeza, coloca pessoas lá que sejam dignas, né? Para exercer a função, cada função na congregação. Amém. Quem quer compartilhar mais alguma coisa sobre esse capítulo? Bem, glória a Deus. Né? Que palavra abençoada, Flávia.
E é como você mesmo falou, né? Essa questão de Deus dar discernimento, né? Para os pastores das igrejas, né? Importante a gente poder orar também relacionado a isso, né? De quem são essas pessoas, né? Porque a gente vê muito essa... Alô? Tá me Tô ouvindo? ouvindo. Tô. Tá ouvindo. Flávia? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tô. Ah, tá. É porque ficou mudo. Né? E hoje a gente vê muito essas coisas dentro da igreja, né? Essas pessoas que estão dentro da igreja, uns traem mulher, aquela coisa toda, né? Tchau. E como acontece muito isso, né? E como você falou assim, né? E a gente veio pedir literalmente, né, para que os pastores das igrejas, não só das nossas, mas de todas as igrejas, vim, né, que o Espírito Santo de Deus venha dar esse discernimento para eles, porque acaba que hoje as coisas estão, não sei se antigamente era assim, mas hoje as coisas estão mais visíveis, não sei se é por conta das redes sociais, e se demonstra muita coisa, se as pessoas, sabe, fala e tudo, né? Mas que nós viemos pedir isso mesmo e foi uma palavra muito abençoada mesmo. E no decorrer, né, a gente fala assim, será que eu preciso estar preparada para servir? Precisa estar preparada. Mas Deus vai te preparando, Ele vai te moldando, é uma mudança de dentro para fora, né? E não precisa ser da igreja, você pode começar a servir o seu irmão, né? O É. seu irmão em Cristo. E a gente dando cada um pouquinho de cada dia nosso, como ser humano, como pessoa, como filho de Deus. Isso é transformador em nossas vidas. Verdade. Ô Maria, agora é engraçado que, tipo assim, em igreja, quando você não quer um cargo, por exemplo, eu mesmo, eu fui, né, consagrado diaconisa. Na época eu falei, gente, eu falei, meu Deus, será que é realmente isso? Será que. Só que, tipo assim, Deus vai confirmando, entendeu? E outra coisa, quando a pessoa Sim. quer o cargo, é diferente. Quando o pastor chama a pessoa, conversa com a pessoa e fala, ó, oh, Deus mostrou, você tem todas as aptidões, você aceita, claro que você, né? Ele vai te convidar. Você aceita se você realmente estiver no momento, né? Para poder aceitar. Mas às vezes pessoas que não são assim, às vezes tem gente que quer o cargo a qualquer custo, né? Tipo assim, que às vezes faz até questão de pedir ao pastor, ah, me coloca como isso, coloca como aquilo, entendeu? Porque quando a pessoa quer, é um desejo do coração dela, mas pode ser que não seja, né, uma pessoa adequada para aquele. Então, por isso que o pastor tem que estar sempre em equilíbrio ali, né, tendo discernimento e em comunhão, né, com Deus, com o Espírito Santo, para poder saber colocar a pessoa certa no lugar certo. Porque senão, minha irmã, vira uma. Virou a vida da irmã, né? Loucura. E assim, a gente vê aqui, eu lendo aqui, né, ele falando muito de temperamento, né? Então, assim, hoje em dia, como a gente vê que é importante os pastores ter esse conhecimento, né? De saber identificar os temperamentos de uma pessoa colérica, uma pessoa sanguínea, uma pessoa que é fleumática, uma pessoa que é melancólica, né? Então, assim, a gente vê que é importante ter esse conhecimento, né? E a gente vê que antigamente, assim, né, nessa época de Paulo aí, eles eram realmente, assim, direcionados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não erra, né? Então, se a pessoa está ali conectada com Deus, com o Espírito Santo, ele vai colocar as pessoas certas porque é o Espírito Santo que está, né, indicando mesmo ali, né? Então, assim, eu não sei se vocês lembram, acho que até o próprio Timóteo aqui, ó, quando ele foi consagrado, ele foi, ele foi chamado pelo Espírito Santo. Não sei, eu já li aqui sobre isso, não sei se alguém tem mais. Que aí realmente foi falado para ele ser, né, consagrado. E assim, Deus escolhia, né, pessoas direcionadas por Deus mesmo. Os apóstolos iam escolhendo, né? Ah, fulano tem aptidão para isso, ele sabe falar bem, ele sabe se comunicar bem, né? E Jesus, quando ele foi escolher os discípulos, né?
Então, assim, a gente vê como é importante, né? É Essas saber usar os dons do características. Espírito Santo a favor, né? Deus dá dom pra gente. É, E às vezes a gente quer o poder, não quer o dom, né? é. Às vezes o meu dom é para servir na salinha das crianças, por ter amor às crianças, para as crianças gostarem de mim. Eu, particularmente, as crianças me amam, tudo me chama de amiga. Então, assim, e às vezes tem gente não que tem um dom, tem o dom da palavra, tem outras pessoas que têm um dom de outras coisas. São É dons de evangelismo, né? Tem gente que tem dom de evangelizar, nossa. de chamar, de convidar. Então, isso é evangelismo. Então, assim, cada qual, né? Um foi chamado para pregar, outro foi chamado para falar, outro foi chamado para evangelizar, entendeu? Então, cada qual ali no seu papel, né? Então, assim, é muito lindo de ver como Deus, ele escolhe pessoas. Todos nós temos um propósito, todos nós podemos trabalhar para o Senhor, né? Sim, temos Todos dom. nós temos dons, mas ser colocada no lugar certo, na hora certa. Não adianta você entrar na igreja e já de início já ter um cargo, como ele falou aqui, né? Já E o ter um. pastor aqui da igreja que eu frequento, da Cassiane, ele falando, né, que quando ele falou assim, olha, não coloco ninguém aqui, né, não é qualquer pessoa que eu coloco aqui para servir. Não é assim, é passar por uma seleção, eu não vou fazer isso. Né? E ele falou que tinha pastores que estavam não sei quantos anos de outras igrejas, eu quero pastor, eu quero cargo de pastorar, eu já tenho experiência, eu falei assim, não é sobre isso, eu tenho que saber, não é sobre isso, Deus tem que me orientar. Eu acho que quando você falou, eu lembrei dessa pregação que ele falou, né? Que ele estava falando que não era assim. Se você quer um cargo dentro da igreja, tem que começar lá de baixo, para saber realmente se você quer aquilo, porque é algo muito sério, é para Deus. É, Né? Você está ajudando pessoas. E aí ele falou que muitos pastores acabam que não fica lá, sai de outras igrejas, vai para lá achando que vai receber cargo e vai embora. Isso não. Sabe o que eu queria compartilhar? Que assim, a gente vê que Deus, ele é um Deus que ele une propósito, né? Não é Uhum. só sobre unir pessoas, mas unir propósito. Então, eu vejo isso muito lá na igreja que a gente frequenta. Acho que a Cleide está aqui, a Cris, né? A gente frequenta aqui uma igreja, minha sogra também. E, e ela é recente, a igreja é bem recente, acho que completou um ano, eu acho, né? Se não completou, está completando um ano. Acho que completou, né? Completou um ano agora, recente. E assim, a gente chegou na igreja, eu participava de uma outra igreja, e esse pastor, ele pregava lá. E a gente, assim, gostava muito da pregação dele, né? E ele é um pastor muito... Ele tá sempre muito próximo, assim, né? Dos integrantes da igreja. E ele saiu da igreja que a gente frequentava e a gente nem soube muito o porquê, o que aconteceu. Aí a gente ia no culto e falava, será que hoje vai ser o pastor, né, que é o pastor de agora? E a gente sempre ia na expectativa, será que vai ser ele hoje? Será que vai ser ele hoje? E aí ele não estava, a gente, o que aconteceu? Que ele sumiu, né? E ninguém avisou o que aconteceu. E eu lembro que quando a gente foi apresentar o Theo na igreja, eu lembro que a gente estava, eu e o Roger, será que vai ser o pastor Alessandro hoje que vai pregar? Porque quando foi meu batismo foi ele que pregou, e na apresentação do Theo a gente não sabia quem seria, porque lá tem vários pastores, né, que eu ia antes. E será que vai o pastor Alessandro? Por fim não foi ele, tudo mais, ok. Aí depois a gente até ficou sabendo que ele abriu uma outra igreja, passou um tempo, o Roger andando na rua, o Roger estava fazendo uma oração, a gente estava com uma funcionária aqui, uma babá, né, que cuidava do Theo na época, e que ela ia sair, a gente estava assim, será que a gente faz uma proposta para ela ficar, ou será que a gente põe o Theo na escola? E o Roger pedindo, né, em oração, que se for para sair mesmo da nossa vida, né, para que o Senhor realmente mostre, e que quem precisasse entrar na nossa vida, que o Senhor mostrasse pessoas novas para entrar na nossa vida. Tava tipo meio em oração assim, né? E aí ele fazendo assim essa oração, aí de repente ele entrou na Cursino, que é ali a avenida onde fica a igreja, o pastor entrou na frente dele para atravessar a rua e o Roger passando. E o Roger, o pastor já convidava o Roger para tomar café toda hora. Vamos tomar um café, Roger e tal. E o Roger esquivava do pastor e não ia. O Roger esquivava e não ia. De repente caiu de frente com o pastor, né? Ele deu um oi assim, encostou o carro, eles foram almoçar, tudo. E aí a gente começou a frequentar essa igreja, né? Oh, glória. E assim, foi muito importante. O Roger estava com vários problemas com o pai dele, assim, um pouquinho complicado, estava com um problema, enfim, algumas questões de família.
E foi tão importante porque ele veio num momento assim que a gente estava precisando bastante, sabe, de frequentar a nossa casa. Quando o Mateus nasceu, ele foi no hospital, orar pro bebê. E aí a gente, assim, foi fluindo naturalmente, aí de repente agora a gente tá lá, o Theo tá ajudando, o Roger tá ajudando na técnica, eu tô ajudando na sala das crianças, e assim, vem sendo muito abençoador, né, tá sendo uma bênção mesmo, assim, pra gente, e a gente vem aprendendo bastante, então você vê como Deus, ele vai unindo propósitos, né? Isso. Vai Então, crescendo junto na igreja. e aí você vai vendo lá que foi Você está chegando... pronto, né, Mayara? Deus vai nos preparando no caminho. E aí você vê lá, assim, o Você está com o louvor, seu coração disposto. pessoas que estão faltando da bateria, daqui a pouco chegou, daqui a pouco o outro, e você vai vendo lá na igreja como vai, as pessoas vão chegando, porque o Senhor realmente vai conectando propósitos, né? E uma coisa assim que fala na palavra é que maior é o que serve, né? Então, assim, é importante a gente estar disponível para servir, porque realmente quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes, né? Então é muito bom receber, mas é muito especial você se doar também, né? E uma coisa, só um versículo que eu queria comentar aqui, que chama bastante atenção também, né? É lá no 5 que ele fala, pois, se alguém não sabe governar sua própria casa, como poderá governar a igreja de Deus? E isso aqui, né, é um direcionamento, aqui a gente fala para os bispos, diáconos, mas é um direcionamento para nós também, né? A gente tem que primeiro, que na palavra, agora não sei aonde aqui, mas que as mulheres solteiras, que elas se dediquem à obra da igreja, né? Aquelas que são casadas, elas precisam se dedicar à sua família em primeiro lugar, né? E aí, quando você está com as coisas alinhadas dentro de casa, você transborda também para fora. E essa é a importância, né? Até depois a gente vai ver lá em Timóteo 5, que ele fala que aquele que não cuida dos seus, ó, é no 5, deixa eu ver qual que é. Timóteo 5, versículo 8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha só isso que ele fala aqui, que forte, né? Então, realmente, assim, é algo que a gente tem que estar atenta, porque por vezes a gente acaba querendo se doar demais para fora, para a igreja, não sei o quê, passa o dia inteiro na igreja, é muito maravilhoso, sim, a gente realmente servir, mas a gente não pode negligenciar a nossa casa, né? O nosso marido, É o seu primeiro ministério, é o seu lar. é o seu primeiro, então às vezes, né, que a gente possa realmente... O Maicon fala muito isso aí. O Maicon é o psicólogo que participou uma vez aqui, que é pastor. Ele é maravilhoso. Ele fala muito sobre isso, sabe? Ele orienta muito sobre isso. E ele fala, não pode, tem que estar em meio termo, não pode de mais nem pode de menos para um lado. E também é que nem as nossas emoções e a nossa razão. Ela não pode nem ser muito emocional nem muito racional. Tem que estar em meio termo sempre. Ele falou que até para ler a Bíblia também tem que estar com meio termo. Tem que estar tudo no meio termo. Porque senão a gente acaba se doando demais de um lado do outro de lado. Amém. Mais alguém quer comentar? Já está chegando às 7 horas. Vou pedir para o seu Antônio aí fazer essa oração final. Eu também queria, gente, pedir oração pelo café que eu vou fazer aqui em Alphaville, café com elas, né? A gente está em grupo em oração também, mas eu queria pedir também para vocês estar orando também sobre esse café. Amém. O que é o café com elas? Eu não sei, tem um grupo que eu entrei, mas eu não sei se eu vi alguma coisa. É desse grupo? Eu não sei, eu vou te mandar o convite hoje. Tá Aí bom. vem, porque vai ter. Vem você e seu esposo, que a gente está preparando um churrasco de network aqui também para os homens, e as mulheres vai dar para o café com elas. E nesse churrasco de network vai ter uma pessoa também, estou vendo com o Maicon também, para estar dando uma palavra, o Tony, enfim, tô preparando aqui umas coisas bem legais. Que legal. Tá bom. Avisa sim. Viu? Eu vou mandar para você o convite, sim. Amém. Bom dia, amadas. Bom dia. Pai, nós mais uma vez queremos demonstrar nossa gratidão, ó Pai. Amém, Jesus. Porque diariamente nós podemos comprovar a Tua bondade e a Tua fidelidade para conosco, Senhor. Amém. Obrigado ao Pai, porque em todas as áreas o Senhor tem nos orientado,
Em muitas o Senhor tem nos capacitado, ó Senhor, e o Senhor tem nos mostrado a como nos portarmos e a como nos comportarmos diante do Senhor e diante das pessoas, ó Pai. Amém, Jesus. Obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nos dê discernimento, ó Pai, para podermos observar estas suas orientações, ó Senhor. Nos dê sabedoria para cumpri-las, ó Pai. Amém, Mas Jesus. acima de tudo, ó Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis praticantes da Tua palavra, Pai. Aleluia. Que nós realmente temos necessitado da prática, Senhor. Temos sido ouvintes, muitas das vezes falantes, mas nem sempre praticantes. Tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai amado, e ajuda-nos a nos portarmos diante do Senhor com fidelidade e integridade. Obrigado, ó Pai amado, pelos nossos familiares. Queremos te louvar pelos nossos filhos, esposos, esposas, ó Senhor, sogras, sogros, ó Senhor, irmãos, ó Pai amado, primos, tios. Ó Pai amado, como foi dito, nosso primeiro ministério é a nossa família, Senhor. Dá-nos sabedoria, ó Senhor, para aproveitarmos bem as oportunidades, ó Pai. Que saibamos falar de forma adequada, no momento adequado, do Aleluia. jeito adequado, ó Pai, de forma a não ferir, entendendo que a ação de conversão não é nossa, mas do Teu Santo Espírito, Senhor. Amém, Por Jesus. isso, ó Pai, continue capacitando homens, ó Senhor, diante do Senhor. Abençoa os esposos das nossas amadas, ó Pai, no sentido de que eles sejam realmente sacerdotes dos seus lares, ó Pai, em nome Amém. de Jesus, Senhor. Abençoe cada um das nossas irmãs, ó Pai, para que sejam, ó Pai, fiéis auxiliadoras do Senhor, em primeiro lugar, ó Pai, e que aproveitem bem as oportunidades, porque isso é agradável ao Senhor, ó Pai. Nos Amém. dê sabedoria na criação dos nossos pequeninos, ó Senhor. Carecemos de Ti, ó Pai. Senhor, dá-nos uma semana diante, ó Pai, da Tua graça. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nós não queremos dar um passo se não for direcionado pelo Senhor. Amém, Jesus. Mostra-nos, ó Pai, o que temos que fazer, como temos que fazer, ó Pai. E muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Porque a Tua promessa é que o Senhor estará conosco todos os dias, até a confirmação dos séculos, ó Pai, até que o Senhor venha. E nós acreditamos nisso, Senhor. Por isso, ó Pai, que nesse dia, as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis diante do Senhor, Deus nosso e Redentor nosso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Então,